Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Uma comissão da Câmara discute a unificação das polícias civil e militar. O tema, que já foi alvo de muita discussão na casa, pode voltar a ser debatido com uma nova proposta. Este é o tema do nosso programa de hoje. Eu converso com dois integrantes do grupo, o deputado Gilberto Nascimento, do PSC de São Paulo, e Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais. Eu sou Daniela André e convido você a acompanhar o Câmara Debate, programa da rádio e da TV Câmara. Deputados, bem-vindos ao Câmara Debate. Eu que agradeço. Deputado Reginaldo Lopes, o senhor é favorável à unificação das duas polícias estaduais? Em que modelos poderia haver essa unificação, caso o senhor seja favorável? Olha, eu tive uma oportunidade ímpar de aproximar do tema segurança pública. Esse é o grande erro da maioria dos parlamentares, é o grande erro da sociedade brasileira que esse tema fosse privatizado. O que eu chamo de privatização de um tema tão importante? No rol das garantias e liberdades individuais, das políticas sociais, talvez o único tema que não é de domínio popular é o tema segurança pública. É como se a gente tivesse privatizado, terceirizado esse tema só para os agentes do sistema de segurança pública. Qual é o problema? É que os agentes de segurança pública, aqui na Câmara a gente é conhecido como a bancada da bala, eu até gosto de falar a bancada de segurança pública, lamentavelmente não pensa na política pública. O pacto que existe aqui é defesa dos interesses corporativistas. Não tem problema defender os interesses corporativistas, mas não como representante da sociedade brasileira, do parlamento brasileiro. Portanto, nenhuma mudança estrutural ocorre aqui na Câmara dos Deputados. Eu acho que o modelo atual brasileiro, de duas meia polícia, não existe em lugar nenhum do mundo. O que é duas meia polícia? É como se fosse uma reserva de mercado. Parte é da polícia militar e parte é da polícia civil. Há um pacto de mediocridade. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. O mundo tem o seguinte, se tem uma, se tem duas, se tem 10, e nos Estados Unidos tem 17 mil tipos de polícia, todas têm ciclo completo. Faz todo o processo. No Brasil, não. Você tem que fazer a reserva de mercado para a polícia civil e a reserva de mercado para a polícia militar. Portanto, não funciona. Vou dar um exemplo, Gilberto Nascimento. Do meu estado, Minas Gerais, 853 municípios, 60 delegacias. A polícia militar vai fazer a ocorrência, aí tem que sair procurando uma delegacia. Tem lugar que gasta 10 horas para ir, 10 horas para voltar e mais 10 horas para chegar um delegado, para fazer um boletim de ocorrência. Hoje, na tecnologia da informação, e lá em Santa Catarina, na época da CPI de violência contra jovens, negros e pobres, eu assisti a essa tecnologia. No carro da viatura, você pode pôr um laptop, um computador, um smartphone e na mesma hora fazer a ocorrência e enviar. Nós precisamos mudar o modelo, ter justiças comunitárias, justiça conciliar a sociedade. Há uma banalização da violência. Um vizinho, às vezes, põe o chuchu do outro, aí dá uma briga. Por não ter nenhum modelo de conciliação, da segunda vez que o vizinho apanhar o chuchu do outro, ele dá um tiro na cabeça da pessoa. Esse é o país que nós estamos vivendo. É o modelo falido da segurança pública. Olha, nenhuma política pública sobreviveria com os indicadores que tem a segurança pública. Vou dar um exemplo. No estado de São Paulo, são 40 milhões de boletins de ocorrência. Sabe quantos boletins são investigados? 0,12. No Brasil, de todos os boletins de ocorrência, 0,19. Nós estamos falando que 99,81 não são investigados. Para crime contra a vida, 3% de elucidação. Já pensou se fosse hospital, para cada 6 cirurgias, 97 viessem a falecer? Se fosse uma escola pública, 100 alunos, 97 fossem reprovados? Esses são os dados da segurança pública. Eu costumo dizer que nesse debate de segurança pública, o Ministério Público não tem autoridade, o juiz não tem autoridade, o delegado não tem autoridade, o comandante da polícia não tem autoridade, nenhum tem autoridade. Porque é um desastre absoluto o modelo de segurança pública no Brasil. A CPI de violência contra jovens, negros e pobres apresentaram 8 emendas à Constituição, emendas estruturantes, mas não consegue avançar. Sabe por que não avança? Vou dar um exemplo. Perícia independente. Qualquer lugar do mundo é perícia independente, para o bem das corporações policiais, para que as corporações policiais não sejam acusadas de mudança do centro do crime, por exemplo.
e não são no Brasil. Por que não? Porque, lamentavelmente, o delegado quer ser dono do inquérito da totalidade. Quer investigar aquilo que dá ibope. Jogador de futebol, crime de artista, dos ricos, crimes patrimoniais. Não há uma priorização do crime contra a vida no Brasil. São conjuntos de erros. A polícia brasileira, eu também acho que tem que mudar o modelo. Não pode ser polícia de confronto. Polícia de confronto é do exército, do inimigo interno. Agora, a polícia militar e civil, ela tem que ser polícia de aproximação. Por que justifica uma operação numa favela do tira-tira, do mata-mata? Porque não é assim que agem nas comunidades ricas. Então esse é o problema, nós temos que ter um outro conceito de polícia. Polícia de aproximação, polícia comunitária. Todas essas mudanças têm que passar por emenda constitucional. Pergunta se avança alguma coisa. O que nós vivemos no Brasil, e nesse campo de segurança pública, lamentavelmente, é o espetáculo da demagogia, da mentira, do pacto da mediocridade do delegado com o investigador, do coronel com o pracinha. Ou vamos romper esse pacto e pensar no país, na eficiência, no novo modelo, ou então nós vamos fazer demagogia. Por isso eu quero concluir. Eu não acredito na unificação das polícias. Unificação da polícia é discurso de candidato, de palanque. O que nós temos que unificar são as operações. São integrar as ações. É assim que vai funcionar. O que nasceu separado há 300 anos, alguém acredita que vai ser unificado? Os delegados sabem que não é possível. Por isso defende a unificação. A Polícia Militar sabe que unificar é para os delegados continuar mandando, por isso defende o ciclo completo. Ninguém está pensando no povo. Eu não tenho compromisso nenhum com a corporação. A única corporação que eu defendo é o povo brasileiro. Por isso, eu estou aqui à vontade para falar as verdades que precisam ser ditas. Deputado Gilberto Nascimento, o senhor concorda com o deputado Reginaldo Lopes? A gente precisa mudar o modelo de operação e não tem tanto peso assim a questão de ser unificado ou não? Eu concordo em parte. E aí queria já deixar claro para o Reginaldo que talvez esses números aí das informações, do número de boletins de ocorrência e número de investigações, existe aí um certo desajuste nesses números, não é? Claro que hoje São Paulo, graças a Deus, vive uma situação um pouco melhor que o país. É muito ruim ainda. Tá? Mas hoje nós temos entre 7 e 7,5 assassinatos por cada 100 mil pessoas. Tá? No Brasil, lamentavelmente, nós temos estados aí com 68, 70 e assim por diante. Isso demonstra também a eficiência da Polícia de São Paulo. É claro que aí, e não é para puxar para a minha polícia simplesmente, até porque nós estamos num projeto nacional, num programa nacional, São Paulo tem uma polícia bem estruturada. Hoje, para vocês terem uma ideia, nós temos quase 30 helicópteros, nós temos um grande número de viaturas novas, enfim. Segurança pública em São Paulo se deu uma certa atenção exatamente por isso. Preparando bons policiais, também nós chegamos a isso. Agora, vamos então à história da unificação. Na minha forma de ver, nós temos grandes problemas. Eu também não acho, Reginaldo, que essa coisa de, não, mas o delegado só quer investigar crimes de jogador de futebol, de artistas, tal, que dá ibope. Não. O delegado está lá para investigar o que é preciso. É claro que tem, devido eventuais crimes, que tem que ser investigado por alguém com um pouco mais de vivência. E, normalmente, quem tem essa vivência são os delegados com mais tempo de carreira. Então, não dá para você, por exemplo, muitas vezes pegar um delegado que sai da academia e daqui um pouco colocar ele para a elucidação de um crime de repercussão nacional e internacional, tá? O delegado que está há mais tempo, que já investigou muito mais. Inclusive, nós temos em São Paulo uma delegacia de homicídios, que é a doutora Sato, que é um exemplo, não é? Um perfeito trabalho. E é normalmente uma área que as pessoas mais vocacionadas com a investigação vão, não é? Porque o policial também, e aí, Reginaldo, o que eu defendo, por exemplo? O grande problema é uma falta de recursos hoje. Nós não temos mais dinheiro para manter polícia militar e polícia civil. Os estados, o país não tem mais capacidade contributiva, os estados não têm capacidade contributiva. Consequentemente, não tem mais dinheiro para investir nas polícias. Veja, em São Paulo, quadro geral da Polícia Civil, 36 mil entre homens e mulheres. 3 mil delegados, depois vem investigadores e assim por diante. Nós temos hoje 23.600. Olha os claros que estão ficando. E não dá para nós imaginarmos hoje, tá bom, vamos abrir um novo concurso porque não tem mais dinheiro e bate na lei de responsabilidade fiscal. Porque cada policial que se aposenta também, ele leva o seu salário, claro, mais que correto. Né? Agora, de qualquer forma, você também não tem dinheiro para contratar um outro. Então, o que vai acontecendo? Nós vamos ter que realmente fazer uma grande mudança nisso. Daqui um ano, eu estava fazendo aí os cálculos, daqui um ano nós temos mais 2.000 aposentadorias mais ou menos, vamos ficar com 20 mil policiais.
Então, isso é um absurdo. Agora, você veja, nós temos estruturas nisso, assim como a Polícia Militar de São Paulo hoje tem 88 mil homens, tá? Homens e mulheres. Agora, nós precisaríamos talvez uns 100 mil. E também não dá, porque cada vez se aposenta alguém, que normalmente se aposenta no fim da carreira. Por isso, deputado, que eu proponho ciclo completo. Sim, mas vamos lá, eu concordo em parte com isso. O negócio é o seguinte, o que eu acho? Nós precisaríamos primeiro otimizar isso tudo. Então, por exemplo, nós temos uma academia de polícia militar e uma academia de polícia civil. Por que nós não temos uma única academia? Nós temos, por exemplo, uma parte de pessoal que cuida, uma grande estrutura que cuida de pessoal, porque 20 mil homens e mulheres é um grande grupo, então tem que ter cuidado para isso, né? Como se fosse um escritório de contabilidade. E temos um outro para cuidar de 88 mil ativos e mais tantos inativos. Talvez nós precisaríamos fazer o seguinte, nesse momento em que falta recurso para tudo, porque nessas alturas também, Reginaldo, não adianta nós falarmos o seguinte, olha, eu sou delegado de polícia, acho que a polícia judiciária é muito importante, que é o papel da polícia militar, da polícia civil, desculpe, e nós respeitamos o papel da polícia militar. Agora, o que eu tenho conversado com os companheiros é o seguinte, não adianta nós ficarmos imaginando que não tem que fazer mudança, porque se não fizermos mudança, daqui um pouco não tem mais o que fazer. E por outro lado, o resultado na ponta da linha, por mais que tentemos fazer e dar produção, não tem acontecido como nós gostaríamos, porque o crime avança muito. Então, eu acho que hoje nós precisamos repensar a polícia como um todo. Não dá para pensar simplesmente ciclo completo ou não ciclo completo. Precisa ter uma discussão mais ampla. A PEC que está aí, a comissão formada, ela avançou bastante. Agora, tanto que não foi, como não foi aprovada ainda, eu acho que nós vamos abrir uma nova discussão o ano que vem. Nós estamos recebendo, inclusive, aí agora mais policiais militares, tá? Mais policiais civis, pessoal da Polícia Federal. Tem um monte de gente nova chegando. E principalmente, como o presidente Bolsonaro se elegeu, trouxe um grande número de policiais para cá. Então, talvez vá ser também um momento muito interessante para nós discutirmos segurança pública como um todo. Não dá para nós continuarmos vivendo em um país que assassina mais de 60 mil pessoas por ano. Não dá para nós vivermos, e aí eu concordo com o Reginaldo, com um número de elucidações de crimes ainda muito pequeno. No estado de São Paulo, volto a dizer, nós ainda temos um pouco mais de tecnologia, mas em alguns estados do norte e nordeste é muito difícil. É claro que as pessoas também vão entender, Reginaldo, e o nosso pessoal da Polícia Civil, vai ter que começar também a entender que essa questão é uma questão de Brasil. Sim. Nos estados, por exemplo, como São Paulo, você tem lá 645 municípios, mas toda cidade nós temos um policiamento. Até pouco tempo tínhamos praticamente uma delegacia em cada cidade. Hoje já não tem mais, porque as pessoas vão se aposentando. Agora, aí nós vamos para o Acre, nós vamos para o Pará, nós vamos para o Amazonas. O Amazonas, por exemplo, tem cidades, tá, que estão a 1.000 quilômetros, a divisa dela está a 1.000 quilômetros da sede do município. Então, realmente, às vezes você consegue ter um policial militar que chega, tem um policial civil nunca que vai chegar. Então, estas coisas todas, nós vamos precisar discutir. Nós vamos precisar colocar muita gente nessa situação para discutir. E discutir também com a sociedade. Não é? Se nós não tivermos uma discussão mais ampla sobre segurança pública, nós seremos vencidos. E, logicamente, não é isso que nós queremos. Porque as pessoas também na ponta da linha, ela quando está no momento da dificuldade, ou no momento de uma agressão, ou no momento de um furto, ou de um roubo e tal, ela está querendo que apareça uma viatura. Ela não quer saber se é da Guarda Metropolitana, da Guarda Municipal, da Polícia Civil, ou da Polícia Militar, ou da Polícia Federal. Ela quer que apareça alguém. Não é? As pessoas querem isso. As pessoas querem assistência. Querem assistência. E, consequentemente, na sequência da investigação, ela também quer uma polícia mais ágil. É isso que a população quer. Ela não está preocupada se é polícia civil, polícia militar. É claro que nós realizar isso. Agora, essa tem que ser uma discussão profunda. Não dá para simplesmente chegar aqui e dizer o seguinte, eu sou contra ou a favor, se nós não tivermos essa discussão maior. Há hoje, e aí eu concordo também com o Reginaldo, o delegado de polícia fala, não, a autoridade policial é o delegado, e realmente a Constituição é. A Constituição deu ao delegado de polícia essa condição de autoridade policial é ele. Tem, por exemplo, uma discussão na rua com um general do Exército e um capitão de fragata da Marinha, tá certo? Os dois brigam na rua. Eles são levados a quem? Aí vem um coronel da Polícia Militar para atendê-los. Eles vão ser levados para onde? A presença de um delegado de polícia, a quem o Estado, constitucionalmente, deu a ele o poder, delegou a ele essa autoridade. E ele faz o papel do inquérito policial. Então, essas discussões precisam ser abertas. Agora, até quando
até quando vai precisar ser isso? Tem que ser breve, tem que ser logo, porque as pessoas já não aguentam mais esperar e nós temos o nosso número de crimes aumentando cada dia. Deputados, a gente vai fazer uma pequena pausa e continuamos o bate-papo. Estamos conversando sobre segurança pública e unificação das polícias civil e militar. Os convidados são os deputados Gilberto Nascimento, do PSC de São Paulo, e Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais. Continue conosco. Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos conversando com os deputados Gilberto Nascimento, do PSC de São Paulo, e Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais. O tema é segurança pública e unificação das polícias civil e militar. Deputado Reginaldo Lopes, no bloco anterior, os dois deputados mencionaram um pouco a dificuldade que a população tem em entrar nessa discussão. E a população também, eu vejo que nas conversas há muita dificuldade em entender porque o crime é tão organizado. Sim. E o Estado é tão desorganizado em avançar no combate ao crime. O que acontece, deputado? Olha, o Gilberto Nascimento falou de custo, dificuldades fiscais. É justamente pensando na realidade fiscal do país e do que nós gastamos com a segurança pública. Se somar todos os entes federados, nós gastamos o que nós gastamos com a saúde, mais o que nós gastamos com a educação e mais 20 bilhões com a segurança pública. Na minha opinião, o problema não é mais recursos, é de um modelo. O próprio deputado Gilberto Nascimento diz que não dá mais para contratar policiais em São Paulo, como em Minas também não. Minas tem um déficit de 12 bilhões ano. Então, nós estamos vendo a maior crise federativa da história do país. O Pacto Federativo foi rompido. O que os constituintes pensaram em descentralizar recursos da União para os estados e para o município, que eram, na verdade, 2/3, a União foi dando um jeito, hoje ela descentraliza 1/3. Nós estamos vivendo o risco, lá para metade do ano que vem, ter um colapso dos serviços públicos na maioria dos estados brasileiros. E aí, olha o meu estado. Você tem 46 mil policiais militares, 1.300 investigadores. Os 46 mil não podem investigar. O Brasil deve ser muito rico para jogar dinheiro para cima. Então vai jogando dinheiro para cima. Eu acho que não é isso. Mas é isso que eu estou te falando. Mas você não tem... A formação de um soldado da Polícia Militar é uma, de um investigador de polícia é outra. Já são específicos. O que talvez pudesse fazer, vamos dizer, juntamos... Da vocação. Então, veja bem, a pessoa entra lá, é um policial. Ele presta um concurso para a polícia. Depois ele chega lá, ele vai ver qual a vocação. Tem, por exemplo, o soldado da Polícia Militar que ele não quer investigar. Ele gosta de estar na rua, ele gosta de estar de forma ostensiva. Agora, o policial civil, você conhece ele. Sabe por que nós não elucidamos crimes? Sabe por que nós não elucidamos crimes? Porque as regiões confragadas, a população acredita naquele policial comunitário ostensivo. Só tem que ele é retirado. Para entrar outro ator policial, que é a Polícia Civil, que não tem nenhuma mínima relação. Então não consegue constituir provas. O Ministério Público não sustenta nenhum tipo de condenação de crime contra a vida. E o juiz não condena ninguém. Então é uma falência geral do sistema. Nós temos que admitir isso. Ou nós vamos admitir que 3% de ilustração de crime, o modelo é perfeito. Então o modelo, na minha opinião, está falido. Agora, o que eu também acho que nós precisamos fazer para frente? Nós avançamos nessa última legislatura. Sim. Vamos olhar, conseguimos fazer o Sistema Único de Segurança Pública. Eu acho que já é um passo importante. Dentro do Sistema Único, nós conseguimos colocar lá vários mecanismos interessantes. E alguns projetos são de minha autoria. O uso progressivo da força, eu acho que é importante. A questão das conferências. A regulamentação, né, deputado, desse uso progressivo da força. A questão também das conferências. Vamos democratizar. Por que cada Câmara Municipal, a cada 10 anos e a cada 4 anos, não avalia como está sendo implementada a segurança pública? Segurança pública é um tema interdisciplinar. Tem que envolver todas as áreas. Nós criamos aquele gabinete de gestão integrada, tem que funcionar. O prefeito tem que ser autoridade. Ele tem que saber por que o menino não apareceu na escola. Porque esse menino vai ser vítima de violência. Esta criança vai ser vítima de violência. Então, tudo isso faz parte de um processo.
Tem que saber porque que naquele bairro não tem energia, não tem saneamento, não tem escola integrada. Não podemos jogar essa conta tudo na conta dos funcionários da segurança pública, que também é errado. Segurança pública seria leviano da minha parte. Também, tem que ser um conjunto de ações. Por isso nós temos que ter planos municipais de segurança pública, planos estaduais e planos nacionais com metas. Tanto que a CPI apresentou o primeiro Plano Nacional de Redução de Homicídios para 10 anos. Já votou no Senado, já votou na Comissão Especial, está no plenário da Câmara. Será que o país, a quinta economia, porque nós somos a quinta do ponto de vista da riqueza do subsolo, não pode evitar 600 mil vidas a cada 10 anos? Uma vida retirada é uma família destruída, é uma comunidade que perde a esperança. Esse é o problema do país. Isso não se resolve com demagogia. O problema é que muitos que atuam, não é o caso do Gilberto Nascimento, mas muitos deputados ficam fazendo populismo, demagogia, simplificando as saídas para problemas tão complexos, tão transversais. Esse é um problema transversal. Então nós temos que enfrentar isso. Além das questões transversais, também tem questão de conceito. Não pode ter uma academia que prepara o policial para achar que o cidadão, o compatriota, é inimigo interno e que a ação policial dele é de confronto. A ação dele é comunitária. É de aproximação. Ele tem que ser um policial de aproximação. Então, o conceito na academia está errado. Por isso que também eu sou autor de uma lei que está dentro do Sistema Único, que chama a Lei de Acesso à Informação na Segurança Pública. Nós queremos saber. Foi assim que a polícia de Nova York se transformou na polícia mais querida do mundo. E antes ela era mais odiada do mundo. E ela mudou porque ela mudou a cultura, ela mudou conceitos. Isso que nós estamos no século XXI. Nós temos que ter controle externo, ouvidoria, são mecanismos, nós precisamos mudar de fato. Eu, sinceramente, depois de 16 anos aqui na Câmara dos Deputados, eu também fiquei 3 mandatos sem discutir segurança pública. Hoje eu confesso que tenho que atuar nessa área, mas nós temos que atuar nessa área democratizando esse tema. Tanto que tem uma PEC de minha autoria que propõe desprivatizar o tema segurança pública e obrigar o gestor, por crime de improbidade, se ele não organizar a participação e as conferências decenais nos municípios, nos estados. Porque só assim nós vamos mudar. Envolvendo a comunidade. Sim. Deputado Gilberto Nascimento, o deputado Reginaldo Lopes falou um pouquinho de prevenção. Das outras áreas, segurança não é só polícia. Onde está a dificuldade de se movimentar legislação e governos nesse sentido? Veja bem, segurança pública, é claro que é um problema do fim de linha. Agora, como é que você começa a resolver esse problema? Dentro de casa, correto? Dentro de casa. Na hora, por exemplo, que nós temos hoje, lamentavelmente, é isso. Não se tem mais freio nos filhos, não se tem mais freio na família, ninguém mais respeita ninguém, uma crise de autoridade total, correto? Eu me lembro, por exemplo, que no meu início de carreira na Polícia Civil, lá de São Paulo, a gente usava um distintivo aqui embaixo da gola, ninguém precisava documento. Tá certo? Você chegar de paletó e gravata, virava aqui, entendeu? Se a pessoa estava pensando em fazer alguma coisa, sei lá, numa casa de show, em algum lugar, já fala, não, tem polícia na área, percebe? Hoje é um desrespeito total, não é? Agora, é o filho que não respeita o pai, é o membro que não respeita o pastor, não respeita o padre, não respeita o policial, não respeita mais ninguém, ou não respeita o professor, o aluno que respeita o professor. Nós temos uma crise muito séria. Então, fazer polícia desse jeito que nós estamos fazendo é muitas vezes enxugar gelo. Eu, por exemplo, fui relator aqui da criação do Ministério de Segurança Pública e avançamos bastante. Criamos aí condições para integração de comunicações, por exemplo, que é um negócio que não tem. Você pega, por exemplo, hoje numa cidade onde tem uma guarda civil, uma guarda metropolitana, no caso das regiões maiores, ou uma guarda civil, tem a polícia militar e tem a polícia civil, são 3 viaturas. As 3 viaturas, se tiver acontecendo um crime aqui, e alguém ligar, só a viatura da polícia ficar sabendo, se ligar para o telefone dela. Se ligar para a polícia civil, só essa viatura. Então a viatura está passando e ninguém sabe. A pessoa tem que entrar na frente da viatura. E se passar uma polícia da guarda, uma viatura da guarda, também não sabe que a polícia foi chamada. Então esses pequenos detalhes, além de corrigir essas coisas que vêm hoje da formação, não é? Que, volta a dizer, ninguém respeita mais ninguém. Volto a dizer, acho que num determinado momento, ninguém respeita mais o policial, ninguém respeita mais uma viatura, porque tem muitas vezes o policial também como seu inimigo.
Reginaldo falou aqui, por exemplo, da polícia americana, lá as pessoas têm um grande respeito pelo policial. Quando um policial... Será resultado que o deputado citou, do treinamento da polícia como uma polícia de confronto? Também. É claro que hoje, muitas vezes, nós precisamos de uma polícia de guerra. Porque se você pegar, por exemplo, na maioria das regiões, hoje o aparato é de guerra. Então, por exemplo, por melhor que seja a formação de alguém, que olha, direitos humanos, isso aqui, não adianta. Esse tem que chegar, porque, lamentavelmente, hoje as drogas tomaram conta. Normalmente, quem está com uma arma dessa na mão está drogado. Correto? Então, muitas vezes não dá para você chegar, claro, que a polícia precisa saber quem é quem. A abordagem, ela sempre precisa ser feita com muita segurança, correto? Tem que usar mais inteligência e menos força. E usando mais inteligência, percebe? Quer dizer, a força, ela vem no segundo momento. Agora, a inteligência precisa ser usada no primeiro momento, inclusive observando o ambiente. E aí depois você faz a ação. Mas o grande problema também é que você pode ser atacado, porque quem está lá não tem nenhum compromisso com nada. O policial, e aí eu costumo sempre dizer para as pessoas, o policial tem 2, 3 segundos para agir. Ou ele atira, ou ele é morto. Então, esta percepção é que se tem que criar. Tem que criar um ambiente que seja, inclusive, que a população veja. Por exemplo, se você está numa avenida em um determinado lugar, com a viatura, e daqui um pouco alguém bate no vidro e diz, olha, e você, logicamente, via a viatura, você acaba fechando o ônibus e parando o motorista. E desce. Aí vem uma senhorinha e fala, olha, esta pessoa roubou minha carteira. A pessoa está com uma bolsa. Aí você pega ele, a pessoa às vezes reage, você pega um pouco pelo braço, segura um pouco mais forte, a velha fala, também não precisa assim. Você percebe? Quer dizer, a pessoa não está dizendo, não fui eu, mas a carteira está lá dentro. Então, às vezes, a população fica muito mais do lado daquele que acha que a polícia é agressiva, que ela é violenta, do que aquele que a atacou, mas naquele momento vira vítima. Então, esse conceito da sociedade como um todo nós temos que mudar. E aí, eu concordo. Aí a questão da academia, aí a questão da população também se conscientizar. E a população precisa valorizar o policial. Não dá para, por exemplo, uma viatura passar na rua, muitas vezes ser vaiada. Percebe? Com bons policiais que estão ali, com um único objetivo, cuidar não só do patrimônio, ou até do patrimônio maior, que é a vida da pessoa. Deputados. Que pena que acabou o tempo. Acabou o tempo. O diretor não consegue dar mais uns minutos pra gente? Mas o diretor prometeu que a gente volta a conversar. Tá ótimo, que bom. Na nova oportunidade para aprofundar um pouco mais o tema. Que bom. Chegamos ao fim desta edição do Câmara Debate. Eu sou Daniela André e este programa é uma produção conjunta da Rádio e da TV Câmara. Os convidados de hoje foram os deputados Gilberto Nascimento, do PSC de São Paulo, e Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais. Você pode rever esta e outras edições em nossa página na internet ou no YouTube. E também pode opinar sobre este e muitos outros temas na casa. Entre no site edemocracia.câmara.leg.br e participe das discussões. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.